Bem-vindos, irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Mateus 22, versos de 1 a 14. O banquete da justiça e seus convidados. Quero lembrar que Jesus está em Jerusalém e mais exatamente no templo, o centro do poder político, econômico e ideológico daquele tempo. É aí que ele conta 3 parábolas. A primeira e a segunda já foram apresentadas no Evangelho dos domingos passados, da semana 26 e a 27. Trata-se de parábolas de confronto e de conflito entre Jesus, o mestre da justiça, e os promotores da sociedade injusta, representados pelos chefes dos sacerdotes, poder religioso e ideológico, e anciãos do povo, o poder econômico. Mateus juntou 2 parábolas. A primeira, os versos de 1 a 10, fala dos convidados à festa de casamento do filho do rei. A segunda, nos versos de 11 a 13, fala do traje de festa. O verso 14, muitos são chamados e poucos escolhidos, formava uma sentença à parte. Muito bem, irmãos e irmãs, as elites não querem a justiça do reino. A gente pode ver isso e conferir isso nos versos de 1 a 10. Jesus contou a parábola do casamento do filho do rei. É fácil perceber que o rei é Deus e que o filho do rei é Jesus. O casamento recorda a aliança. Participar dele é comprometer-se com a prática da justiça. Os convidados que recusam o convite são as lideranças do povo, chefes dos sacerdotes e anciãos do povo. Os empregados são os profetas ou mensageiros que, ao longo da caminhada do povo de Deus, desmascararam a injustiça ou as injustiças dos líderes. Parece estranho que esse rei convide, em primeiro lugar, os que detêm o poder econômico e político, os chefes dos sacerdotes e anciãos que formavam a maioria do sinédrio. É que as lideranças são as primeiras responsáveis por uma sociedade justa e fraterna. O rei preparou a festa de casamento do filho e mandou os empregados chamar os convidados para a festa, mas eles não quiseram ouvir. O rei mandou outros empregados dizendo: digam aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. E aí, o que acontece? Essa parábola se encontra também em Lucas 14, de 16 a 24, com algumas diferenças, como, por exemplo, a delicadeza com que os convidados se desculpam, coisa muito própria das elites. Sabem tapear com fineza e manipular as coisas a seu gosto. Os convidados, segundo a parábola de Mateus, são grosseiros e violentos, pois desprezam em bloco o convite. Um foi para o campo, outro para seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. E aqui chegamos ao nó da questão. O banquete que Deus oferece é a possibilidade de uma sociedade baseada na justiça do reino, tema fundamental do Evangelho de Mateus. Em vez de se preocupar com a justiça do reino, que é vida para todos, as elites se preocupam com suas posses e lucros desonestos. De fato, no tempo de Jesus, os anciãos eram latifundiários e grandes comerciantes. Mas não é só isso o que eles fazem, pois chegam a torturar e matar os que denunciam suas injustiças. A parábola é muito severa na sentença. Indignado, o rei mandou suas tropas que mataram aqueles assassinos e puseram fogo na cidade deles. As elites se excluíram do reino de Deus e sua justiça. Os marginalizados participam do banquete. O reino da justiça não fracassa por causa de recusa das elites em construir uma sociedade justa e fraterna
pois o rei envia os empregados às encruzilhadas dos caminhos. Eles convidam para a festa todos os que encontraram, maus e bons, de modo que a sala ficasse cheia de convidados. A palavra grega diexodos, ou diexodos, traduzida por encruzilhadas dos caminhos, lembra o fim das ruas da cidade, onde começam as estradas da roça. Em linguagem mais apropriada ao nosso tempo, poderíamos afirmar que os empregados do rei se dirigem às periferias, aos excluídos, e convidam todas as pessoas que encontram, pois será com elas e a partir delas que o reino de justiça irá transformar a sociedade. Então, meus amados irmãos, lembrando aqui, no segundo momento, podemos perceber muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Em outras palavras, há mais chamados que escolhidos. Isso porque o compromisso com a justiça do reino é a única resposta coerente que podemos dar ao chamado gratuito de Deus. E o traje da festa, literalmente traje de bodas, era o nome que se dava à roupa do noivo e particularmente ao vestido da noiva no dia do casamento. Para surpresa nossa, descobrimos então quem é a noiva do Filho do Rei. Somos todos e cada um de nós, desde que vistamos a roupa da justiça. Isso fica mais claro se associarmos à parábola do Apocalipse. Lá se diz que a noiva do Cordeiro já está pronta, pois se vestiu de linho puro, resplandecente. E o autor do Apocalipse não deixa dúvidas. O linho resplandecente representa as ações da justiça das pessoas e das comunidades comprometidas com Jesus, que Mateus apresenta como o mestre da justiça.